Olá pessoal que nos assiste aqui no nosso canal Ensino e Informação. Hoje nós vamos falar na parte de geometria descritiva em posições relativas de retas. É um exercício, na verdade, tá? Lembrando que nós somos uma revista Ensino e Informação, www.ensinoinformação.com. Legal? Então, posições relativas de retas. Quais são as posições que duas retas podem ser? Retas concorrentes, retas coincidentes, retas paralelas e retas reversas. Se eu tiver num plano, tá, só vai ter três possibilidades, não as quatro aqui. Essa última aqui não vai ter possibilidade de termos num plano duas retas que sejam reversas. Tá? Então, num plano eu vou ter aqui duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São duas retas que têm intersecção. E qual é a intersecção de duas retas? Um ponto, bem aqui assim, ó, vai ter um ponto que vai estar situado nessa reta aqui e vai estar situado nessa reta aqui também, tá certo? Então, isso aqui são as duas, são as retas do tipo concorrente. Tá? Aqui nós já temos aqui, ó, o caso 3 aqui, ó, que são duas retas, ok? Paralelas. Elas nunca vão se encontrar, tá certo? Porque elas têm a mesma direção, digamos assim, tá certo? A mesma direção. Se fosse para colocar um ângulo aqui no plano cartesiano, elas têm a mesma direção, tá certo? Então são duas retas paralelas. Então o que caracteriza caracteriza duas retas paralelas? São aquelas retas que não têm intersecção, certo? A intersecção entre essa reta e essa reta aqui é o conjunto vazio, tá? Essas duas retas aqui, eu coloquei aqui em roxo, aqui preto, são duas retas que a gente chama de retas coincidentes, tá? Elas são retas aparentemente diferentes, tá? Mas se eu colocar aqui R para essa reta e S para essa reta, eu vou ter duas retas que estão uma em cima da outra, tá? Duas retas que estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Aqui é um tipo de uma contradição, né? A gente sabe que dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas a gente chama aqui, como é só uma linha, mas a linha aqui é unidimensional, tá certo? Ela só tem comprimento, tá? E só tem direção para direita e para esquerda, é uma reta, tá? Então fica meio estranho até a gente dizer retas coincidentes, mas é o que se denomina na literatura duas retas que têm a mesma direção e que estão situadas uma sobre a outra, tá legal? Então, quais tipos de retas? Lembrando então que nós vamos trabalhar retas concorrentes, que é desse tipo aqui, mas estão no plano, retas coincidentes, que está aqui, e retas paralelas, essas aqui, tá? Mas lembrando isso aí no plano, legal? Então aqui, diferente do plano, agora aqui, ó, nós já estamos considerando aqui uma perspectiva, né, em 3 dimensões, tá? Um eixo assim, um eixo vertical assim e um eixo horizontal para cá. É o R3, chamado R3, 3 coordenadas x, y, z, um ponto situado aqui nessa perspectiva aqui, tá? E aqui é a épora, tá? Então o que nós temos aqui? O plano vertical, π2, um plano horizontal, π1. A interseção de π2 com π1 é π1, π2 ou π2, π1, que é a chamada linha de terra. Então é colocado aqui na épora π1, π2, que é a linha de terra, tá? Ressaltando que nós temos aqui os 4 diedros, né? Coisas que estão aqui entre π2 e π1 aqui, desse lado de cá, que é visível para nós, é o diedro 1, tá certo? Aqui o 2, diedro 2, que fica aqui atrás, tá atrás do π2 aqui, e acima do π1 aqui atrás.
o diedro 3, que fica abaixo de π1 aqui e atrás de π2 aqui, e o diedro 4, que é abaixo aqui do π1, aqui embaixo aqui, né, e na frente do π2 aqui, tá certo? Lembrando então, e lembrando que a nossa convenção da geometria descritiva faz com que, para representar um plano, um ponto, tá, uma reta ou qualquer objeto aqui, é girado o plano π1 nesse sentido aqui embaixo aqui, e naquele sentido lá para cima, até colar o π1 com o π2 aqui em cima, tá certo? Então faz esse movimento aqui, ó, tá? E esse aqui faz esse movimento aqui para cá, no sentido horário, tá certo? Bom, aqui diferente do plano, então, nós vamos ter agora aqui retas que são concorrentes, retas que tem um ponto de intersecção, então, tá? E que a gente vai ver quais são as condições para que uma reta, duas retas sejam concorrentes. Ver também a questão de duas retas coincidentes, o que caracteriza duas retas coincidentes. Retas paralelas, quando é que duas retas são paralelas em termos de suas projeções, tá? Então aqui a gente vai estar falando em termos de projeções, tá? Das retas. Aí aqui duas retas chamadas retas reversas, legal? Eu coloquei então aqui, ó, só para lembrar para vocês, porque nós vamos trabalhar aqui com duas retas para exemplificar a questão de retas serem concorrentes, coincidentes, paralelas e reversas. Vamos considerar uma reta F de frontal, tá certo? Então aqui seria o F2, a projeção vertical dela, que é o oblíquo à linha de terra, ou seja, existe um ângulo aqui com a linha de terra, e F1, a projeção horizontal dela, é paralela à linha de terra, certo? Então essa aqui é uma reta frontal. Olhando em perspectiva, se você tiver alguma dúvida de como é uma reta frontal, tá aqui em perspectiva. A F nossa vem assim, fura o plano π1 aqui, tá certo? Aqui eu teria um H1 e o H2 ali na linha de terra. A projeção do ponto, que é a intersecção da reta F com o plano π1, tá? Eu não estou colocando aqui porque nosso objetivo não é colocar a questão da reta em si, tá certo? Mas a questão de duas retas, nós vamos apresentar logo a seguir mais uma reta, para a gente fazer então a distinção entre reta concorrente, reta coincidente, reta paralela e reta reversa. Então aqui, ó, paralela à linha de terra, olhando de cima, então é uma vista de cima, olhando de cima, eu vou enxergar essa reta F projetada no plano π1 aqui, ó, paralela ao π1 π2, que é a linha de terra aqui, intersecção do π1 com o π2. Já olhando de frente aqui, ó, tá, perpendicularmente ao plano π2, eu vou ter a projeção vertical da reta, o F2, tá certo? Então eu vou ter F2 aqui e F1 aqui, e olhando para cá eu vou ter aquele ângulo ali, mais ou menos de perspectiva, que seria esse ângulo que está aqui, e essa distância aqui em amarelozinho aqui, ó, tá? Embora tenha aparecido aqui um pouquinho maior, mas é essa distância aqui, chama-se afastamento. Então aqui nós temos um afastamento. Essa reta aqui está afastada do plano π2, a reta F, nossa frontal. Essa distância aqui, ó, tá? Que a gente deve imaginar que seja essa distância aqui. Podemos até colocar para cá, ó, para ficar mais coerente. Mas vamos deixar ele mesmo. Vou deixar aqui mesmo, tá? Então temos o afastamento da reta, tá certo? E o ângulo aqui que a reta faz com o plano π1, tá certo? Então essa é uma reta frontal. Agora nós vamos colocar uma outra reta aqui, ó, FH, uma reta fronto horizontal. O que é uma reta fronto horizontal? É uma reta em que a projeção vertical, que está aqui em cima, essas duas retas, notem que elas estão aqui no diedro 1 aqui, ó, tá certo? Então as projeções verticais estão aqui em cima e as projeção
projeções horizontais estão aqui embaixo na época, tá? Então, FH2 é a projeção vertical da reta, tá? E tem uma cota, ela tá a essa altura aqui, ó, tá certo? Essa altura aqui, essa altura daqui até a linha de terra é a altura dela, tá? E o afastamento dela é dada pela projeção horizontal FH1, tá certo? Que é paralela à linha de terra também. Então aqui nós temos aqui em perspectiva, para quem não conseguiu compreender o que é fronta horizontal, tá certo? Então fronta horizontal é essa reta aqui, ó. Ela é paralela ao plano P1, tá certo? E paralela ao plano P2, tá certo? Ela não vai interceptar P1 e também não vai interceptar P2 em ponto nenhum, tá certo? Olha aqui, ela é paralela, tá vendo aqui? Aqui até P1 é a altura dela, é a cota, tá certo? E daqui até aqui, tá, é o afastamento da reta. Então FH1 está aqui embaixo, projeção horizontal no plano P1, e a projeção vertical está lá, FH2. E FH, para serem concorrentes, nós temos que ter um ponto I que esteja ao mesmo tempo na reta F e na reta FH, ou seja, elas têm que ter intersecção, tá, no espaço, tá? E para isso acontecer, tá, nós temos que ter um ponto I que é a intersecção da reta F com a reta FH, com as duas retas estão aí, de tal maneira que o I2, a projeção vertical do ponto I, tá, tem que estar em cima de FH F2 e em cima de FH2, tá? Eu teria que ter um ponto aqui, ó, tá certo? Ali, ó, o I2, se eu colocar dessa forma assim, eu estou pensando que o I2 é a intersecção de F2 com FH2, tá certo? Mas se eu olhar aqui para baixo aqui, ó, eu não tenho possibilidade de eu ter um H1 que esteja na intersecção aqui, ó, de F1 com FH1, porque se eu colocar aqui, o ponto vai estar em cima de F, tá legal? E não vai estar em cima de F de FH, da fronta horizontal. Por outro lado, se eu colocar aqui, eu vou estar vendo, ou vai estar me dizendo que o I2 é um ponto da reta fronta horizontal, certo? Ali, faltava colocar um pontinho aqui assim, ó, bem aqui, ó. E olhando aqui para baixo, um pontinho bem aqui, ó. Então esse ponto I estaria na fronta horizontal. Mas então vocês estão vendo que é impossível ter ao mesmo tempo o ponto I aqui da intersecção, da possível intersecção de F com FH, tá certo? Porque essas retas aí, ó, elas são chamadas de retas reversas, tá certo? Do jeito que elas estão aí, elas são chamadas de retas reversas, tá legal? Note, olha só, aqui não tem intersecção em perspectiva, vocês podem ver que não tem intersecção em perspectiva, porque FH aqui, ó, olhando para a projeção horizontal, dá para ver que ela está distante aqui, ó, existe uma distância bem enorme aqui, né, entre F1 e FH1, que está aqui embaixo, ó, FH1 H1, tá? Por outro lado aqui, independente da inclinação de FH2, que é paralela à linha de terra, tá certo? Se olhar de frente, a gente fica com a impressão só na parte de cima. Se eu olhasse aqui, um observador aqui, ó, com os pés aqui no plano P1 e olhando perpendicularmente ao plano P2, ele teria a impressão, olhando de frente, de que FH seria uma intersecção com F, estaria interceptando o F, tá? Que é um engano. Mas se ele olhar para cima, ele vai ver que não, que a reta F está distante da reta FH,
tá certo? Então, quando acontece isso aí, de você ter uma quase que intersecção, né? Porque só dependeria de eu colocar o que? Só se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, pronto. Se eu colocar aqui, o que eu vou ter? Se eu colocar aqui, esqueci agora a perspectiva. Eu vou ter 1 e 2 que vai estar ali, certo? E vou ter 1 e 1 que vai estar aqui em cima. Olha, tranquilo, né? Eu peguei essa reta que estava aqui, ó, e trouxe para cá, ó, a posição dela. Tá legal? Eu trouxe para cá, ó, tá? Então aqui a posição aqui já muda, tá aí para cá. Ela teria intersecção, certo? Então, agora sim, colocando dessa forma, o que teria? O I2 é um ponto da intersecção de F2 com FH2 e o I1 é um ponto de intersecção de F1 com FH1, tá certo? Então seriam agora aqui duas retas concorrentes, legal? Então aqui agora nós teríamos que trocar isso aqui para retas aqui, né? Para retas concorrentes. Então aí nesse caso aí eu vou colocar para destacar que nós temos duas retas que são o que? Concorrentes. Uma frontal FF e a outra fronta horizontal. Onde é que está a intersecção da frontal com a fronta horizontal? No ponto I, aqui ó. O ponto I2 está aqui e o ponto I está aqui. Bastava colocar lá em perspectiva lá. Mas nosso objetivo é entender mais a épora. O objetivo da geometria descritiva é mais de entender a épora em si, tá certo? A gente está colocando aqui a perspectiva para aqueles que são mais iniciantes, tá certo? Então a gente junta as explicações que estão aqui em épora com aquilo que talvez seja mais fácil de ver em perspectiva. Por causa do que? Por causa da vista de frente, de desenho técnico, vista de frente e vista de cima. Então, novamente falando, a geometria descritiva é justamente para juntar num plano só aqui, ó, você pode notar aqui, tanto a vista de cima como a vista de frente, tá certo? Então vamos tirar aqui o ponto V1, a reta concorrente, tá, tal. Agora vamos colocar aqui, vamos esquecer um pouquinho essa figura ali, ó, e vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então vamos colocar aqui agora FH. É uma fronta horizontal azul, uma fronta horizontal laranja. Duas retas fronta horizontal que são o que? Coincidentes, tá certo? Uma está sobre a outra, tá? Vamos esquecer aqui, vamos esquecer essa parte aqui, tá? Que nós estamos em épora. A fronta horizontal azul e a fronta horizontal em laranja tem a mesma cota daqui até aqui, e a fronta horizontal em azul, a projeção horizontal, né? Em laranja aqui, elas têm o mesmo afastamento. Significa que elas são coincidentes. Em si, elas são a mesma reta, digamos assim. Então, obviamente que esse ponto aqui, o I2 e o I1, são as projeções horizontais do ponto I, que vai estar em cima de FH e de FH. Só que uma é azul, outra é laranja. Legal? Agora nós estamos então aí, vamos colocar o nome. Para esse caso aí nós temos retas que são o quê? Coincidentes. Duas retas fronto-horizontal, dadas como exemplo, que são coincidentes, certo? As duas projeções verticais coincidem, tá? E as duas projeções horizontais coincidem. Tá? Isso significa que no espaço tridimensional F e H estão um sobre a outra. Legal? Agora falta o caso em que a gente dá dois casos em que as duas retas sejam paralelas, mas aqui não é difícil, né? Eu coloco uma fronta horizontal aqui, tá? Outra fronta horizontal aqui e coloco
a fronta horizontal aqui embaixo, aqui assim, mais aqui embaixo aqui, ó, tá? Nitidamente eu tenho duas retas fronta horizontal, então aqui não precisa mudar nada. Ele só pode mudar aqui a cor, né, para azul, certo? O I aqui não, o I aqui é branco, tá? E essa aqui nós vamos colocar. Nós estamos trabalhando então, na verdade, com duas retas fronta horizontais, fronta horizontal, tá certo? FH aqui e FH, só de a cor diferente. Então aqui nitidamente, olha só, essa aqui, essa em laranja, ela está numa altura, numa cota, em relação ao plano P1, mais baixa do que a reta FH2 em azul, tá certo? Por outro lado, ela está com afastamento maior, muito maior, o dobro de afastamento daqui até lá. E essa aqui, a FH1 em azul, tem um afastamento daqui até aqui, tá certo? Então, o que caracteriza para nós essas retas aí? São paralelas, a FH1 com a FH1? São. Então não tem o ponto I aqui. Então esse ponto aqui não pode ser ponto que está aqui. E esse outro H, esse I2 aqui não pode ser projeção de um ponto que estaria supostamente em cima de FH em azul e FH em laranja. Legal? Então estão aí as posições relativas de reta. Então essas aqui são retas o quê? Vamos colocar o nome. São retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas cujos traços verticais são paralelos e ao mesmo tempo os traços horizontais são paralelos, tá? Eu poderia modificar aqui, ó. Se vocês quiserem, a gente pode modificar aqui, ó. Esqueci o nome dessa reta aqui, esqueci o nome dessa reta, esqueci o nome dessa reta, esqueci o nome dessa reta, esqueci o nome dessa reta aqui, ó. E pegar uma reta assim, ó, tá certo? Uma reta assim, e ao mesmo tempo pegar aqui embaixo se eu fizer assim, o que eu vou ter, pessoal? Então aqui já não é mais paralela, né? Então eu modifiquei aqui duas retas, que essa aqui, ó, tá? É uma reta horizontal, a azul é uma reta horizontal e a laranja é uma reta frontal. Qual a diferença da frontal para horizontal? A frontal é laranja agora. A projeção horizontal dela é paralela à linha de terra e a projeção horizontal dela é paralela à linha de terra. Então, a frontal tem uma inclinação aqui, oblíqua, podemos até colocar assim, ó. Tá? Podemos até colocar assim, ó. E a outra colocar assim, ó. Oblíqua à linha de terra. Tá certo? Olha, a frontal é assim, com a projeção horizontal paralela à linha de terra, e a vertical, projeção vertical, oblíqua à linha de terra, formando um ângulo aqui. Já a horizontal, a projeção vertical é paralela à linha de terra e a projeção horizontal é oblíqua à linha de terra. Então, obviamente, existe intersecção, existe. Tá aqui, ó. O I2 está em cima de F2 laranja e azul, né? E o I1 estaria em cima da projeção horizontal em laranja e azul, tá certo? Se eu modificar aqui qualquer coisa aqui, ó, ela já não é mais, não tem mais ponto de intersecção, tá? Aqui elas vão ser o que? Só para terminar. Então aqui elas vão ser o que?
reversas, tá certo? Reversas. São reversas no sentido que, se você olhar numa determinada direção, olhando para P2, você teria a impressão de que a intersecção dela aqui estaria nessa altura aqui, né? E aqui, bem aqui. Mas se você olhar de cima, já até vamos tirar essa aqui para deixar mais claro de que é. Vamos colocar para cá, ó, tá certo? Para não ficar na distância, não ficar na distância disso aqui, ó, essa linha aqui, tá certo? Então eu teria que ter um ponto que está aqui, mas ela não tem como, porque essa reta aqui está afastada para cá, ó. Posso até colocar aqui, ó. Você pode colocar até aqui, onde eu quiser aqui, desde que a intersecção do azul com a laranja aqui embaixo, na posição horizontal, não venha estar aqui, porque se eu colocar aqui, eu vou estar na mesma situação que eu estava, tá? Então, se você gostou dessa videoaula aí, a nossa primeira, falando sobre posições relativas e retas, e que a gente exemplificou o que acontece, o que deve acontecer para que duas retas no espaço tridimensional sejam paralelas, que sejam coincidentes, que sejam reversas e que sejam concorrentes, tá certo? Então só existe 4 possibilidades no espaço tridimensional: concorrentes, paralelas, reversas e coincidentes, tá certo? E lembrar que no plano eu tenho 3 possibilidades, em que não cabe o caso da reversa. Reversa só para o espaço tridimensional. Legal? Se você gostou da videoaula, deixe seu like aí, se inscreva no canal, tá? E habilite o sino para receber as notificações das nossas videoaulas. Um grande abraço aí.